você que está nos assistindo. Eu sou o pastor Davi Enoque, da Assembleia de Deus Seguir a Paz, presidida pelo nosso pastor Enoque Protásio. Estamos ali na cidade de Simões Filho, na Avenida Almoceira de Farias, número 25, no bairro CIA 1, Simões Filho, Bahia. E lá temos várias programações, temos o culto da vitória, que é conhecido por muita gente no Brasil e no mundo. Temos o culto de adoração no domingo, à noite, às 19 horas. Temos a escola bíblica dominical, domingo pela manhã. Culto de ensino. Você que quer participar, fique à vontade. Tem programação para todas as idades, para crianças, adolescentes, jovens, adultos e senhores e senhoras. Temos uma palavra para você hoje, em Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É uma fala do nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos nos últimos momentos que ele conviveu com os discípulos. Uma fala de encorajamento. Os discípulos estavam precisando, porque o Senhor Jesus já havia morrido, havia ressuscitado e existia muita dúvida no coração deles. Então vamos voltar para a criação do homem. Em Gênesis relata que a terra era sem forma e vazia, estava um caos, não havia nada agradável, não havia um ambiente propício. E a gente vê que Deus começa a organizar a terra. Ele começa a criar luz, ele começa a criar separação de dia e de noite, começa a separar as águas, começa a separar a água do local seco, começa a criar toda a vegetação, começa a criar todo um ambiente. Então, isto é o que o Senhor Deus estava preparando para a coroa da sua criação. E temos a criação de Adão. O Senhor Deus, quando foi criar o homem, ele falou: façamos conforme a nossa imagem e semelhança, e deixe que ele tenha domínio. Então a missão de Adão aqui na terra, principal, era ter domínio sobre toda aquela criação que Deus tinha colocado nas suas mãos. Primeiro Deus organizou tudo, primeiro Deus proveu tudo, criou um ambiente agradável para que Adão pudesse viver. E é isto que ele quer para a sua vida. Ele quer organizar a sua vida. Deus não tem interesse em que sua vida seja um caos. Não tem interesse em que sua vida seja de trevas. Ele tem interesse que sua vida seja organizada. Porém, ele tem uma missão para você: divulgar, dominar o seu reino. Ele fala para Adão: domine sobre a criação. Tenha domínio, exerça autoridade. E a criação respeitava Adão. A criação via em Adão uma semelhança de Deus. A criação via em Adão um representante de Deus. Porém, quando existe a queda, Adão e Eva perdem essa autoridade. Adão e Eva deixam de ter todo aquele domínio que eles tinham, porque agora eles caíram, eles passam a ter outra vida, eles deixam de ter toda aquela majestade que eles tinham. E a humanidade vai passando ano a ano e vai se corrompendo cada vez mais e vai se corrompendo. Ela não faz o que Deus determinou, que é dominar sobre a criação, que é ter um controle sobre aquela terra, aquele ambiente que Deus tinha criado. E vem o caso de Noé. Nós vemos que naquela época a humanidade estava em pecado. O pecado abundava sobre a terra.
as pessoas pecavam em todos os níveis da sociedade. Então a gente vê que o ser humano, ele passa a tornar novamente a terra um caos, porque eles pecavam não só entre humanos, mas pecavam também com a criação, pecavam também contra os animais. E Deus decide então destruir a terra. Mas ele enxerga Noé com a sua integridade. Noé não era como Adão antes da queda. Noé, ele já era um descendente que carregava aquela queda de Adão. Porém, Deus viu a integridade nele e decide poupar ele e a sua família daquele caos. E existe o dilúvio, e a gente vê que até os mais altos montes foram cobertos, e a criação passa de novo a voltar do início. A gente vê que Noé e sua família passam novamente a ter aquela responsabilidade de conduzir a criação. E Deus fala: povoai e enchei a terra. O objetivo de Deus para Noé, o objetivo de Deus para Adão era povoar e encher a terra, ter domínio. Deus criou toda a terra para o homem. Deus criou tudo, Ele organizou tudo. E na época de Noé, Deus falou a mesma coisa que Ele tinha falado para Adão: povoai e enchei a terra. Porém, o ser humano, ele nem sempre cumpre o que Deus quer para a sua vida. E eles passam ali a querer ficar juntos, e eles decidem construir na planície de Sinar a Torre de Babel. A Torre de Babel tinha um objetivo de deixar eles juntos. Eles queriam ter um ponto para que todos olhassem para ali e tivessem a certeza que eles estavam juntos. Mas Deus não queria que eles ficassem só ali na planície de Sinar. Deus não queria que eles ficassem em um lugar específico. Deus falou para encher e povoar a terra, porque toda a terra foi criada para o homem dominar, para o homem encher. Então, novamente, Deus organizou a terra para a família de Noé. Deus organizou tudo para que ele pudesse, com a sua família, dominar a criação, e o ser humano passa de novo a não atender à vontade de Deus. E a gente vê a confusão das línguas. Muitas pessoas enxergam a confusão das línguas como uma maldição, mas a confusão das línguas, as línguas serviram como uma bênção do Senhor para que se cumprisse a sua vontade, de que o ser humano não ficasse concentrado em um lugar só. Ele falou para encher e povoar a terra. E a partir daí, Deus escolhe, dentro da população da terra, uma pessoa para ser representante de uma nação. Ele escolhe Abraão. Ele escolhe Abraão para ter uma descendência, e a descendência de Abraão ser o povo escolhido dele. Deus queria ter um representante, uma nação representante, para poder difundir o seu reino. Deus queria mostrar para toda a população mundial quais eram as suas leis, quais eram os seus desígnios. Existem duas formas de interferir em outras pessoas. Existem duas formas de demonstrar a vontade de Deus para as outras pessoas. A primeira forma é a forma externa. Deus criou a humanidade e ela escolheu Abraão para que as pessoas, olhando para ele, vissem ele cumprindo os seus desígnios e tivessem vontade de ser como ele. A criação olhava para Adão e respeitava ele,
Deus teve o objetivo de a humanidade toda olhar para Abraão, a humanidade olhar para Israel, as nações olharem para Israel e olharem em Israel o seu desígnio, a sua vontade. A gente vê a situação de como Israel saiu do Egito, a gente vê a travessia do Mar Vermelho, a chegada em Canaã, na Terra Prometida, e a gente vê em várias passagens bíblicas que as nações falavam: quem está vindo aí? A Israel. Israel, a nação escolhida. Israel, aquele povo que quando estava saindo teve as pragas no Egito, aquele povo que atravessou o Mar Vermelho, aquele povo que Deus está com eles e eles vencem. Então, essa visão externa, essa influência que Israel tinha, eles simplesmente vivendo a vontade de Deus, eles tinham a influência externa e poderiam as nações olhar e desejar: eu quero ser como Israel, eu quero ser como Abraão. Só que Israel não faz o que Deus determina. E o que é que Deus faz com Israel? Deus provê uma forma de espalhar Israel. E existe a diáspora. A partir desse momento, Israel não vai ser mais aquela nação concentrada que as outras nações vão olhar para ela e desejarem ser como ela. A partir desse momento, cada representante de Israel estará em cada nação, estará em cada local, tendo que se adaptar em parte à cultura, em parte à língua, em parte aos costumes locais. Mas Israel, estando espalhado, vai influenciar de dentro, porque agora Israel não está concentrado mais naquele lugar. Ele está espalhado pelo mundo e as nações vendo, cada pessoa vendo um israelita, vai desejar ser como ele, porque Deus deu para ele as suas leis e ele vive as suas leis. É isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer que a sua vida seja organizada. Deus quer que a sua vida flua. Deus não deseja para a sua vida um caos. Deus deseja que a sua vida seja em paz, de acordo com os seus desígnios. E Ele provê pessoas dentro da sociedade para que nós vejamos essas pessoas e desejemos ser como elas. A gente olha para aquela pessoa, vê que aquela pessoa cumpre os desígnios de Deus e fala: eu quero ser como aquela pessoa. Então, a influência interna é uma influência muito importante, porque no meio da sociedade que está um caos, existem pessoas, não a maioria, mas pessoas fiéis a Deus. Depois, Israel continua sem cumprir o desígnio que é determinado para a sua nação, o desígnio que é determinado para o seu povo. E para de ter as promessas de Deus, para de viver o que Deus tinha para eles. E Jesus vem para a terra. Deus manda o seu Filho para reinar. Reinar não na forma que o humano pensa, não na forma normal da mente do ser humano, mas Ele quer reinar dentro dos corações. Então Jesus estava no céu e Ele fazia essa influência externa. Agora Jesus vem para a terra e passa a fazer uma influência interna. Ele está dentro da terra, influenciando com o seu modo de viver, obedecendo ao Pai. Tudo que ele fazia, ele falava: se for a vontade do Pai, se o Pai deixar, eu faço. Se assim for, se o Pai desejar que seja feita a vontade do Pai, eu vou consultar o Pai. Se o Pai me autorizar, eu faço. Então Jesus passa a viver dentro da humanidade uma influência interna para as pessoas olharem para Jesus e desejarem. E muitas pessoas desejaram ser como Jesus, desejaram ter aquela comunhão com Deus, ter aquela comunhão com o Pai, ter aquela paz. Jesus não ficava com ansiedade, Jesus não ficava com agonia,
Jesus não ficava pensando de uma forma tão preocupante no futuro que desse doenças nele. Jesus era saudável. E isso que Deus tem para o ser humano. Então Jesus está ali e desenvolve o seu ministério. E as pessoas veem em Jesus um modelo, veem em Jesus uma pessoa a ser seguida. E ele escolhe os seus discípulos, e os discípulos passam a fazer as coisas que Jesus fazia, um milagre que Jesus fazia. E Jesus fala: vocês farão coisas maiores do que estas. O que meu Pai quer para vocês é uma vida organizada, é uma vida plena. E Jesus vem cumprir o seu sacrifício. Ele morre e ressuscita. Depois que ele ressuscita, os discípulos ficam com medo. O que será de nós agora sem Jesus? Porque Jesus, ele tinha contato direto com o Pai. Jesus, ele sabia tudo o que fazer. Jesus tinha contato com o Pai. E Deus quer que você tenha contato com Ele. Da mesma forma que Jesus perguntava tudo para o Pai, da mesma forma que Jesus orava ao Pai, ele sempre perguntava ao Pai: o que quer? O que queres que eu faça? O que queres que eu cumpra? Qual é a tua vontade, meu Pai? Isso Deus quer. Deus quer esse contato com Ele de nós. Porque quando temos esse contato com Ele, Ele organiza a nossa vida, Ele tira o caos que existe e passamos a ter uma vida plena na vontade de Deus. E agora Ele fala: eu organizei a vida de vocês, vocês viviam num caos, eu vim, organizei tudo, mostrei a vontade do Pai, mostrei o reino para vocês, mas isso não é para ficar somente com vocês, isso é para passar para as outras pessoas. Essa visão do reino, isso que o Pai me mostrou, isso que eu cumpri, é para ser passado para outras pessoas. E Ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Hoje, a TV Sempre, hoje o Pastores no Ar Sempre está cumprindo o ID de Jesus, porque estamos no seu lar, estamos na sua residência, te falando que Deus quer organizar a sua vida. A TV é muito importante para a evangelização. Eu lembro de uma vez que tivemos um curso com o pastor Walter Brunelli. E naquela época ele falou para o pastor Enoque: Pastor Enoque, a televisão é um meio muito importante de evangelização, porque você está abrindo as portas do seu lar para o reino de Deus chegar. Não estamos invadindo. Você simplesmente escolhe escutar, escolhe assistir a mensagem de Deus. Então, se você está sendo alcançado, se você está sendo alcançada com essa mensagem, saiba que Deus quer a sua vida plena. Deus quer a sua vida organizada. Isto que vemos no mundo não é o que Deus quer. Isto que vemos no mundo é uma influência maligna, uma influência do caos, da pré-existência da Terra. Deus não quer o caos que pré-existia na Terra. Deus quer uma terra organizada. Deus quer a sua vida organizada. Agora, no momento que você tem a vida organizada, no momento que você faz a vontade de Deus, agora Deus fala: ide por todo mundo. Então, o primeiro passo é confiar em Deus, entregar a sua vida para Ele, para que Ele organize a sua vida. E a partir da sua vida organizada, o segundo passo é você falar: olha, minha vida está organizada. As pessoas vão ver e você vai falar: minha vida está organizada. Olha como era antes, olha como é hoje, olha como era minha casa antes, olha como era minha casa hoje, olha como é a minha casa hoje, olha a minha família hoje, olha como eu sou uma pessoa realizada hoje. Porque Deus trouxe para mim organização. Deus trouxe para mim a paz.
Seja abençoado com esta palavra nesse momento. Agora eu quero fazer uma oração pela sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento meditamos na Tua palavra, meditamos no Teu querer, na Tua organização. O Senhor quer para nós uma vida organizada e eu quero te pedir, neste momento, organização na vida das pessoas. Que o Teu reino chegue na vida desta pessoa que está sendo alcançada agora. Que a vida desta pessoa passe a ser organizada, não caos, não é isto que o Senhor deseja. Eu te peço, Senhor, que esta pessoa possa ser alcançada, possa visualizar isto na vida dela, que ela possa ter paz, que ela possa ter paz consigo mesma, paz na família, paz no trabalho, em qualquer lugar que ela vá, que ela tenha uma vida plena, que é a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero conhecer você. Eu estou ali na Igreja Assembleia de Deus, Segui a Paz, presidida pelo pastor Dr. Enoque Protásio, que fica em Simões Filho, na Avenida Elmo Cerejo Farias, número 25, CIA 1. É uma igreja que está bem localizada numa das avenidas principais da cidade. Temos também várias filiais perto de você. Eu posso citar 3 aqui. São Cristóvão temos filial em Paripe, temos filial em Bairro da Paz e temos várias filiais. Então, se você desejar, nós queremos te conhecer. Temos o site www.seguiapaz.com.br. Todas as quartas-feiras, o nosso culto da vitória, que começa às 19 horas, é transmitido ao vivo pelo nosso site e também pela rádio Simões Filho FM 87.9. Venha nos conhecer, estamos aguardando a sua visita. Deus abençoe.